Livro A Doutrina Secreta, de Helena Petrovna Blavatsky. Segunda instância. Título: A ideia de diferenciação. Item número 1. Onde estavam os construtores, os filhos resplandecentes da aurora de Manvantara? Nas trevas desconhecidas em seu Arri? Paranishpana? Observação número 1. Aqui a autora se refere a Kohaniku Dayani Buddhiki, quando ela menciona Arri. Continuação da narrativa. Os produtores da forma. Observação número 2. Aqui a autora está se referindo a Rupa. Continuação da narrativa. Tirada da não forma. Observação número 3. Aqui a autora se refere a Arupa. Continuação da narrativa. Que é a raiz do mundo Devamatri. Observação número 4. Devamatri, mãe dos deuses. Adit, ou espaço cósmico, que no Zohar é chamado Sephirat, a mãe dos Sephirot, e Shekhinah, em sua forma primordial, in obscondito. Continuação da narrativa. Devamatri e Svabhavat repousam na felicidade do não ser. Vamos às observações. Letra A. No trecho foi mencionado os construtores, os filhos da aurora do Manvantara. Significa que são os verdadeiros criadores do universo. E nesta doutrina, que se ocupa somente do nosso sistema planetário, eles, como arquitetos do mundo, são também chamados os vigilantes das 7 esferas, as quais esotericamente vêm a ser os 7 planetas e esotericamente as 7 esferas ou globos de nossa cadeia. A frase que menciona as 7 eternidades no início da primeira instância refere-se tanto a Mahakalpa ou grande idade de Brahma, como ao Pralaya solar e à ressurreição subsequente de nosso sistema planetário num plano mais elevado. Há diversas espécies de Pralaya, dissolução de uma coisa visível. Conforme adiante mostraremos. Fim da observação da letra A. Observação da letra B agora. Importa lembrar que Paranishpana é o Summum Bonum, o absoluto, o mesmo que Paranirvana. Além de ser o estado final, é aquela condição de subjetividade relacionada exclusivamente com a verdade una absoluta, Paramartha Satya, em seu próprio plano. É o estado que conduz à verdadeira apreciação do significado pleno do não ser, que é, como já explicamos, o absoluto ser. Mais cedo ou mais tarde, tudo quanto agora parece existir, existirá real e verdadeiramente no estado de Paranishpana. Mas há uma grande diferença entre o ser consciente e o ser inconsciente. A condição de Paranishpana sem Paramartha, a consciência que se analisa a si mesmo, Svassamvedana, não é a bem-aventurança, mas simplesmente a extinção durante 7 eternidades. Uma bola de ferro, por exemplo, se esquenta quando exposta aos raios ardentes do sol, mas não sente nem percebe o calor, como sucede com o homem. Só com uma inteligência clara, não obscurecida pela personalidade,
e com a assimilação do mérito de múltiplas existências consagradas ao ser, em sua coletividade, todo o universo vivente e saiciente, é que poderemos libertar-nos da existência pessoal e realizar a união com aquele absoluto, identificando-nos com ele e continuando em plena posse de Paramartha. Observação número 5. Quando no trecho final fala de identificarmos com ele, portanto, significa não ser é absoluto ser, na filosofia esotérica. Segundo os princípios desta, até Adbuddha, sabedoria primeira ou primitiva, é em certo sentido ilusão ou maia, enquanto manifestada, visto que todos os deuses, Brahma, inclusive, têm que morrer no fim da idade de Brahma. A abstração para Brahman. Chamam-na Ain Sof, ou, como Herbert Spencer, o incognoscível. É a única realidade, a realidade una e absoluta. A existência una e sem segundo é a Advaita, que não tem segundo, e tudo ou mais é Maya, conforme a filosofia Advaita. Fim da observação da letra B. Segunda instância, item número 2. Onde estava o silêncio? Onde os ouvidos para percebê-lo? Não havia silêncio nem som. Nada a não ser o incessante alento eterno, para si mesmo ignoto. Observação número 6. Aqui a autora diz que, quando fala em incessante alento eterno, se refere a movimento. Continuação da narrativa. Observação, letra A. A ideia de que as coisas podem cessar de existir sem cessar de ser é fundamental na psicologia do Oriente. Sob esta aparente contradição de termos, há um fato da natureza, e é mais importante compreendê-lo do que discutir as palavras. Um exemplo trivial de paradoxo semelhante pode ser encontrado em uma combinação química. Ainda está em aberto a questão sobre se o hidrogênio e o oxigênio deixam de existir quando se combinam para formar a água. Dizem uns que, se eles reaparecem quando se decompõe a água, é porque aí permaneceram durante todo o tempo. Outros sustentam que, tendo-se convertido em algo completamente diferente, aqueles elementos deixaram de existir como tais durante a combinação. Uns e outros, porém, se mostram de todos incapazes de conceituar a condição verdadeira de uma coisa que se transformou em outra, sem contudo deixar de ser a mesma. Em relação ao oxigênio e a hidrogênio, pode-se dizer que a existência como água é um estado de não ser, o qual é um ser mais real do que a existência como gases. Este é apenas um símbolo imperfeito da condição do universo quando adormece ou cessa de ser durante as noites de Brahma, para despertar e ressurgir quando a aurora do novo Manvantara o chamar, uma vez mais, para que nomeamos a existência. Fim das observações da letra A. Vamos agora para as observações da letra B. A autora fala que o alento da existência una é a expressão adotada pelo esoterismo arcaico, só no que respeita ao aspecto espiritual da cosmogonia. Em outros casos,
é substituída pelo equivalente no plano material: o movimento. O elemento eterno é o único, ou veículo que contém os elementos. É o espaço sem dimensões em qualquer sentido, coexistente com a duração sem fim, com a matéria primordial, e, portanto, indestrutível, e com o movimento perpétuo. Absoluto que é o alento de elemento uno. Este alento, como se vê, não pode cessar jamais, nem mesmo durante as eternidades pralaicas. Mas o alento da existência única não se aplica do mesmo modo à causa una sem causa, ou oniaceidade, em oposição ao todo ser, que é Brahma, ou universo. Brahma, o Deus de 4 faces, que depois de haver levantado a terra do seio das águas, levou a efeito a criação. É considerado somente como a causa instrumental e não, conforme claramente se percebe, a causa ideal. Nenhum orientalista parece haver compreendido, até agora, o verdadeiro sentido dos versículos nos Puranas. Se referem à criação. Ali, Brahma é a causa das potências que devem ser geradas subsequentemente para a obra da criação. Por exemplo, no Vishnu Purana, observação número 7, registrado em Wilson, volumes 1 e 4, continuação da narrativa. Quando se traduz: e de ele procedem as potências que devem ser criadas, depois que se tornarem a causa real. Seria talvez mais correta esta tradução: e de ele procedem as potências que hão de criar ao se converterem na causa real no plano material. A nenhuma outra que não aquela causa ideal única, sem causa, pode atribuir-se o universo. É em virtude de sua potência, isto é, em virtude da potência daquela causa, ó asceta, o mais digno dos ascetas, que cada uma das coisas criadas surge por sua própria e inerente natureza. Se na Vedanta e na Nyaya, Nimitta é a causa eficiente e em contraposição a Apadhana, a causa material. E na Shankhya Pradhana abrange ambas as funções. Na filosofia esotérica que concilia todos esses sistemas, cuja explicação mais aproximada é a Vedanta, tal como expõem os Vedantinos Advaitas, não se pode especular senão quanto ao Upadhana. O que para os Vaishnavas, os Vishishtadvaitas, é como o real em oposição ao ideal, ou para Brahman e Ishvara, não pode ter lugar em nenhuma das especulações publicadas, visto que ainda esse ideal não passa de uma expressão errônea quando se aplica ao que nenhuma razão humana, nem sequer a de um adepto, é capaz de conceber. O autoconhecimento exige que sejam reconhecidas a consciência e a percepção, e ambas estas faculdades são limitadas em relação a todo e qualquer sujeito, exceto quanto há para Brahman. Daí o aludir-se ao alento eterno, que não conhece a si mesmo. O infinito não pode compreender o finito. O ilimitado não pode ter relação com o limitado e o condicionado. Na doutrina oculta, o motor ignoto
e incognoscível, ou o existente por si mesmo, é a essência absoluta e divina. E assim, sendo consciência absoluta e absoluto movimento, para os sentidos limitados dos que tentam descrever o que é indescritível, e inconsciência e imutabilidade. A consciência concreta não pode ser atribuída à consciência abstrata, mais do que se pode atribuir à água a qualidade de molhar, sendo a umidade seu próprio atributo e a causa da qualidade úmida em outras coisas. Consciência implica limitações e qualificações, algo de que ser consciente e alguém para ser consciente. Mas a consciência absoluta contém o conhecedor, a coisa conhecida e o conhecimento. Os três nela coexistem e formam um todo uno. Ninguém é consciente senão daquela parte do conhecimento que possa, em qualquer momento dado, evocar na mente. Tal é, porém, a pobreza da linguagem humana, que não dispomos de termos para distinguir o conhecimento em que não pensamos ativamente do conhecimento que não podemos reter na memória. Esquecer é sinônimo de não recordar. Quanto mais difícil será, então, encontrar palavras para descrever os fatos metafísicos e abstratos e distinguir-lhes as diferenças? Deve-se ainda ter presente que nós definimos as coisas segundo as suas aparências. A consciência absoluta chamamos inconsciência, porque assim nos parece que deva ser necessariamente do mesmo modo que denominamos trevas ao absoluto, porque este parece de todo impenetrável à nossa compreensão finita. Mas não deixamos de plenamente reconhecer que a nossa percepção dessas coisas não se ajusta a elas. Involuntariamente distinguimos, por exemplo, entre a consciência absoluta e inconsciente e a inconsciência, atribuindo à primeira, em nosso foro íntimo, uma qualidade indefinida que corresponde, num plano superior, ao que pode a nossa mente conceber, aquilo que conhecemos como consciência em nós mesmos. Mas não será nenhuma espécie de consciência que possamos distinguir do que a nós se apresenta como inconsciência. Fim das observações da letra B. Continuação da narrativa. Estância 2, item número 3. A hora ainda não havia soado. O raio ainda não havia brilhado dentro do germe. A Matr Padma ainda não entumecera. Observação número 8. Matr Padma é a mãe Lótus. Observação número 9. Ainda não entumecera é uma expressão não poética, porém muito expressiva. Continuação da narrativa. Vamos às explicações da observação letra A. Aqui a autora fala o raio das trevas eternas. Ao ser emitido, converte-se em um raio de luz resplandecente ou de vida e penetra dentro do germe, o ponto no ovo do mundo, representado pela matéria em seu sentido abstrato. Não se deve, porém, entender a expressão ponto como aplicável a um ponto particular no espaço, porque existe um germe no centro de cada um dos átomos e estes, coletivamente, constituem o germe, ou melhor, como nenhum átomo pode se tornar visível aos nossos olhos físicos, a coletividade deles, se é possível empregar o termo em relação
a algo que é ilimitado e infinito, representa o número da matéria eterna e indestrutível. Fim das observações da letra A. Vamos agora para as observações da letra B. Uma das figuras simbólicas do poder dual e criador na natureza, matéria e força no plano material, é Padma, o nenúfar da Índia. O lótus é o produto do calor, fogo, e da água, vapor ou éter, representando o fogo em todos os sistemas filosóficos e religiosos, inclusive no cristianismo, o espírito da divindade. Observação número 10. Veja-se isso no volume 2, parte 2, seção 3 de A Substância Primordial e Pensamento Divino. Continuação da narrativa. O princípio ativo masculino e gerador, e o éter, ou alma da matéria, a luz do fogo, simbolizando o princípio feminino e passivo, do qual emanaram todas as coisas deste universo. O éter, ou a água, é, portanto, a mãe, e o fogo é o pai. Sir William Jones, e antes dele a botânica antiga, demonstrou que a semente do lótus contém, mesmo antes de germinar, folhas perfeitamente formadas, verdadeiras miniaturas na planta em que se vai algum dia transformar, oferecendo-nos a natureza, deste modo, um exemplo de formação prévia dos seus produtos, pois as sementes de todas as fanerógamas que têm flores propriamente ditas, encerram uma pequena planta embrionária pré-formada. Observação número 11. Registrado por Gross no livro A Religião Pagã, página 195. Continuação da narrativa. Explica-se assim a frase: a Matra Padma ainda não entumecera, sendo que geralmente a forma é sacrificada à ideia mater ou interior na simbologia arcaica. O lótus, ou Padma, é, aliás, um símbolo antiquíssimo e favorito do cosmos e também do homem. Eis as razões populares que justificam sua adoção. Em primeiro lugar, precisamente o fato que vimos de mencionar, o de conter a semente do lótus dentro de si, a miniatura perfeita da futura planta, o que simboliza a existência dos protótipos espirituais de todas as coisas no mundo imaterial, antes de se materializarem na Terra. Em segundo lugar, a outra circunstância de que o lótus cresce através da água com suas raízes no ilus, ou no lodo, para abrir suas flores no ar. O lótus é, assim, a imagem da vida do homem e também da do cosmos, pois a doutrina secreta ensina que são idênticos os elementos de ambos e que um e outro se desenvolve no mesmo sentido. A raiz do lótus, mergulhada no lodo, representa a vida material. O talo, que se lança para cima e atravessa a água, simboliza a existência no mundo astral, e as flores, que flutuam na água e se abrem para o céu, é o emblema da vida espiritual. Fim das observações da letra B. Continuação da narrativa. Segunda instância, item número 4. Seu coração ainda não se abriria para deixar penetrar o raio único e fazê-lo cair em seguida, como 3 em 4, no regaço da mãe. A substância primordial,
ainda não saída do seu estado latente pré-cósmico para a objetividade diferenciada, nem sequer para se converter no pórtilo invisível, aos olhos do homem pelo menos, mas, uma vez soada a hora e fazendo-se receptora da impressão foática do pensamento divino, o logos ou o aspecto masculino da anima mundi, Alaya, o seu coração se abre, diferencia-se e os três, pai, mãe e filho, passam a ser 4. Eis aqui a origem do duplo mistério da Trindade e da Imaculada Conceição. O dogma primeiro e fundamental do ocultismo é a unidade universal ou homogeneidade, sob 3 aspectos, o que conduz a uma concepção possível da divindade, que, como unidade absoluta, deve permanecer sempre incompreensível para as inteligências finitas. Observação número 12. Trecho registrado no livro Preceitos da Yoga. Se queres crer no poder que atua na raiz de uma planta ou imaginar a raiz que ela oculta no solo, tens que pensar em seu caule ou tronco, em suas folhas e flores. Não podes imaginar aquele poder independentemente destas coisas. A vida não pode ser conhecida senão pela árvore da vida. Fim do trecho. A idade da unidade absoluta ficaria por completo anulada em nossa concepção se não dispuséssemos de algo concreto para conter essa unidade. Sendo absoluta, a divindade é necessariamente onipresente e, portanto, não existe átomo que não a contenha em si. A raiz, o tronco e os inúmeros ramos são 3 coisas distintas e, no entanto, constituem uma árvore. Dizem os cabalistas: a divindade é una, porque é infinita. É tríplice, porque sempre está se manifestando. Esta manifestação é trina em seus aspectos, pois, como diz Aristóteles, são necessários 3 princípios para todo corpo natural se torne objetivo: privação, forma e matéria. Observação número 13. Um vedantino da filosofia Vishishtha-Advaita diria que, apesar de ser a única realidade independente para Brahman, é inseparável de sua trindade, que ele é 3, para Brahman, Chet e Ashit, sendo os 2 últimos realidades dependentes e incapazes de existir separadamente, ou, falando com maior clareza, que para Brahman é a substância, imutável, eterna e incognoscível. Chit, Atma, e Ashit, Anatma, são as suas qualidades, como a forma e a cor são as qualidades de qualquer objeto. Os 2 últimos são a vestimenta do corpo, ou melhor, aspecto de Parabrahman, isto é, Sharira. Um ocultista teria, porém, muito que dizer sobre isso, e os vedantinos advaitas igualmente. Fim da observação número 13. Continuação da narrativa. Privação significa, na mente do grande filósofo, o que os ocultistas denominam protótipos impressos na luz astral, o último dos mundos e planos inferiores da anima mundi. A união daqueles 3 princípios depende de 1/4.
A vida que se irradia dos cumes do inatingível para converter-se em uma essência universalmente difundida nos planos manifestados da existência. E esse quaternário, pai, mãe, filho, como unidade e quaternário como manifestação viva, foi o fundamento que deu lugar à antiquíssima ideia da Imaculada Conceição, cristalizada agora em um dogma da Igreja cristã, que assim materializou e fez encarnar este símbolo metafísico, aberrando de todo o senso comum. Porque basta ler a Cabala e estudar os seus métodos numéricos de interpretação para encontrar a origem daquele dogma. É puramente astronômico, matemático e, sobretudo, metafísico. O elemento masculino da natureza, personificado pelas divindades masculinas e pelos logos, Viraj ou Brahma, Horus ou Osíris, etc., etc., nasce através de, e não de, uma fonte imaculada personificada na mãe, pois aquele varão, tendo mãe, não pode ter pai, uma vez que a divindade abstrata carece de sexo, por não ser propriamente um ser, mas a seidade ou vida por si mesma. Expressemos isto na linguagem matemática do autor de Os Meios da Fonte, falando à medida de um homem. Escreve ele que no capítulo 4 de Gênesis, a seguir, é chamada a medida do homem igual a Jeová, obtendo-se a seguinte maneira: 113 vezes 5 é igual a 565, e o valor de 565 pode ser enunciado sob a forma de 56,5 vezes 10. Aqui, o número do homem, 113, se converte em um fator de 56,5 vezes 10, e a leitura cabalística desta última expressão é Jod, Re, Val, Re ou Jeová. O desdobramento de 565 em 56,5 vezes 10 tem por fim demonstrar como o princípio masculino, Jod, emanou do feminino, Eva, ou, por assim dizer, como o elemento masculino nasceu de uma fonte imaculada. Em outras palavras, uma Imaculada Conceição. Fim do trecho do livro. Deste modo, temos a repetição na Terra daquele mistério que, segundo os videntes, se realizou no plano divino. O Filho da Virgem Celeste Imaculada, ou o prótilo cósmico não diferenciado, a matéria em sua infinidade, nasce de novo na Terra como filho da Eva terrestre, nossa mãe, a Terra, e se torna a humanidade como o todo, passado, presente e futuro, porque Jeová, ou Jod, Re, Val, Re, é andrógeno, ou macho e fêmea ao mesmo tempo. Em acima, o Filho é todo o cosmos, embaixo a humanidade. A tríade, ou triângulo, se converte no tétractis, o sagrado número pitagórico, o quadrado perfeito, e sobre a Terra um cubo de 6 faces. O macropósopo, a grande face, passa a ser o micropósopo, a face menor, ou, como dizem os cabalistas, o ancião dos dias, descendo sobre Adão Kidamon,
que utiliza como veículo de manifestação, fica transformado no tetragramaton. Acha-se, então, no regaço de Maia, a grande ilusão, e entre ele e a realidade se interpõe a luz astral, a grande enganadora dos sentidos limitados do homem, a menos que o conhecimento venha em seu auxílio por intermédio de Paramartha Satya. Fim do item número 4. Segunda instância, item número 5. Os 7, observação número 14, refere-se aos filhos. Os 7 não haviam ainda nascido do tecido de luz. O pai e mãe, Isvabhavat, era só trevas, e Isvabhavat jazia nas trevas. Observação, letra A. A doutrina secreta nas instâncias que ora apresentamos se ocupa principalmente, se não por completo, do nosso sistema solar e em especial de nossa cadeia planetária. Os 7 filhos são os criadores desta última. Este ensinamento será explicado mais adiante com amplitude maior. Isvabhavat, observação número 15. Veja-se no volume 2, parte 2 da seção 7, do livro A Teogonia e os Deuses Criadores. Continuação da narrativa. Isvabhavat, a essência plástica que preenche o universo, é a raiz de todas as coisas. Isvabhavat é, por assim dizer, o aspecto budista concreto da abstração denominada Mula Prakriti na filosofia hindu. É o corpo da alma, e aquilo que é o éter seria em relação ao Akasha, sendo este último o animador do primeiro. Os místicos chineses fizeram-no sinônimo de o ser. Na tradução chinesa do Ikashbloka Shastra de Nagarjuna, o Langu Shu da China, sob o nome de Yup Shalu Kialun, se diz que a palavra ser ou subhava, yu em chinês, significa a substância que dá substância a si mesma. Também se explica como significando sem ação e com ação, a natureza que não possui natureza própria. Subhava, de que se derivou Isvabhavat, compõe-se de 2 palavras: su, belo, formoso, bom, e bhava, ser ou estado de ser. Fim do item 5. Segunda instância, item número 6. Estes 2 são o germe, e o germe é o uno. O universo ainda estava oculto no pensamento divino e no divino seio. O pensamento divino não implica a ideia de um pensador divino. O universo, não só passado, presente e futuro, o que é uma ideia humana infinita, expressa por meio de um pensamento finito, mas em sua totalidade, o Sat, termo intraduzível, o ser absoluto, com o passado e o futuro cristalizados em um eterno presente, eis aí aquele pensamento divino refletido em uma causa secundária ou manifestada. Brahman, neutro, como mysterium magnum do Paracelso, é um mistério absoluto para a mente humana. Brahma, o macho fêmea,
O aspecto e imagem antropomórfica da Brahman é acessível para a percepção que se baseia na fé cega, muito embora o repugne a razão humana que alcançou a maturidade. Observação número 16. Veja-se no volume 2, parte 2, seção 3 de A Substância Primordial e o Pensamento Divino. Continuação da narrativa. Daí a afirmação de que durante o prólogo, por assim dizer, o drama da criação, ou o começo da evolução cósmica, o universo, ou o Filho, estava ainda oculto no pensamento divino, e não havia ainda penetrado no divino seio. Esta ideia observa-se bem e é fundamental e constitui a origem de todas as alegorias concernentes aos filhos de Deus, nascidos das Virgens Imaculadas. Fim da segunda instância.